Oi, Natália, vamos resolver aqui a tua questão, tá? Ela fala assim: um trabalhador carregando uma esquadria metálica de resistência R sobe com velocidade de módulo constante uma escada colocada abaixo de um fio, conduzindo uma corrente elétrica intensa I. A situação está esquematizada na figura abaixo. Aí tem a situação. Aí ele pede para a gente analisar isso aqui e marcar a alternativa correta. Então, vê só. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem uma corrente percorrendo um fio e a gente tem um homem subindo uma escada carregando uma esquadria, que pela forma aqui é como se fosse uma espira, tá? Então, se eu falar espira ao invés de esquadria, é a mesma coisa. Então, veja, essa corrente que está atuando sobre esse fio vai originar um campo magnético. E o que acontece? O campo magnético vai atuar nessa esquadria barra espira. E como o homem ele está subindo essa escada, as linhas de indução magnética que vão passar na área dessa espira vão aumentar, tá? Deixa eu colocar aqui a fórmula de fluxo magnético. A gente sabe que fluxo magnético vai ser igual ao campo vezes a área. E se a gente quiser analisar a DDP induzida pela variação do fluxo magnético, no caso vai ser E, que é a força eletromotriz induzida pela variação do fluxo magnético sobre o tempo. Então, veja, para haver uma corrente atuando nessa espira, eu vou ter que ter uma variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético não vai ocorrer pela variação da área da espira, porque não faz sentido, né? A área aqui é constante. Então, o que altera, o que vai mudar com o tempo, é o campo magnético, tá? O que acontece? Eu trouxe até aqui uma imagem para você ver, ó. Quando a gente tem um condutor e através dele passa uma corrente elétrica, essa corrente elétrica origina um campo magnético. Quanto mais próximo desse condutor, maior vai ser a quantidade de linhas de indução magnética, maior vai ser a quantidade do campo magnético. Então, veja, à medida que esse homem sobe aqui na escada, eu vou aumentar esse campo magnético que vai estar entrando dentro da espira. Então, ó, se aqui vai estar aumentando, o fluxo magnético também está aumentando, ok? Se o fluxo magnético está aumentando, ao longo de uma variação de tempo, eu vou ter a origem, o surgimento de uma DDP, de uma força eletromotriz. E a gente sabe, né, que uma DDP é igual a uma resistência vezes uma corrente. Então, se eu tenho a DDP e essa espira tem uma resistência, eu também vou ter o surgimento de uma corrente elétrica induzida. Então, recapitulando, eu tenho uma corrente passando por um fio que vai originar um campo magnético dentro da espira. Como a pessoa está subindo, o fluxo de indução magnética vai aumentar com o tempo. Se está aumentando, eu vou ter uma corrente induzida. Ok. Como é que a gente faz para determinar o sentido dessa corrente? Para isso, a gente vai utilizar a lei de Lenz, que diz o seguinte: a corrente induzida em uma espira, em um circuito, aparece sempre com um sentido de tal forma que o campo magnético que essa corrente induzida vai criar tende a contrariar a variação do fluxo magnético que a originou. Eu sei que fica meio confuso, mas você vai entender. Vê só. Se o fluxo magnético que originou essa corrente induzida estava aumentando, então essa corrente que foi originada por esse fluxo vai ter que originar um outro fluxo que vai ser contrário a esse. Se esse estava aumentando, eu vou ter que originar um fluxo diminuindo, tá? Então, veja, meu objetivo é criar um fluxo magnético diminuindo. Para eu fazer isso, eu só posso mexer ou no campo ou na área. Como eu não posso mexer na área, né, não faz sentido eu mexer aqui na área dessa espira, dessa esquadria. Então, eu vou ter que diminuir a quantidade de linhas de indução magnética que vai passar por essa espira. E como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu vou ter que fazer o sentido contrário das linhas de indução magnética que eu já tenho sobre a espira. E a gente vai ter que descobrir isso, qual é o sentido. Porque, vê só, como eu disse, né? Esse fio está passando a corrente e essa corrente criou um campo magnético sobre a espira. Qual é esse campo magnético? Para saber isso,
eu vou utilizar aqui a regrinha da mão direita para campo magnético, que diz que o dedão indica a corrente e os outros dedos, no movimento assim de enroscar, de fazer esse movimento de rotação assim, ele vai indicar o sentido do campo magnético. Então veja, você vai utilizar sua mão direita aí, aponta o dedão para a sua direita e faz esse movimento de enroscar. Você vai perceber que tudo que está abaixo do fio vai estar entrando e tudo que está acima do fio vai estar saindo, tá? Então eu vou colocar isso aqui, ó. Em cima saindo e embaixo entrando, tá? Ou seja, a espira, né, que está abaixo do fio, também vai estar com o campo magnético entrando. Ou seja, isso aqui que eu coloquei é o campo magnético originado por esse fio aqui de cima, que vai induzir uma corrente na espira aqui de baixo, tá? Então, veja, esse campo aqui roxinho é esse campo aqui, ó, que está aumentando. À medida que a pessoa for subindo com o negócio, vai surgindo mais e mais aqui, porque ela vai ficando mais próxima, percebe? Vai aumentando a quantidade de linhas de indução magnética aqui dentro. Então, o objetivo da corrente induzida nessa espira vai ser diminuir o que eu já tenho aqui dentro, que é essas linhas entrando. Então, eu vou ter que fazer linhas saindo, concorda? Eu vou ter que fazer um campo magnético saindo, para poder cancelar com esse campo magnético que está entrando. Por exemplo, se lembra quando tu estuda vetor, que digamos que eu tenho um vetor apontando para a direita e outro apontando para a esquerda, e eles têm o mesmo módulo, e eu somo eles, eu dá zero, por exemplo, aqui tem valor 1 e aqui também tem valor 1. Se eu somar 1 com menos 1, porque tem sentido contrário, vai dar zero. Então é isso que eu estou fazendo, ó. Eu estou somando o fluxo magnético entrando com o fluxo magnético saindo. Se eu somar, vai diminuir, que é o que eu queria, exatamente, tá vendo? Eu queria essa diminuição. Então é isso que eu vou fazer. Eu tenho que criar uma corrente elétrica induzida, que é essa aqui, com um sentido de tal forma que eu crio um campo magnético saindo. E para saber qual é o sentido dessa corrente, eu vou utilizar de novo a regrinha da mão direita. Vamos focar aqui nessa parte aqui de baixo da espira, por exemplo. Para eu ter dentro da espira, que é a parte de cima, perceba que eu estou focando nessa parte aqui de baixo da espira. Então, o que está dentro da espira está acima desse trechinho que eu pintei. Então, veja, eu colocando a minha mão com o dedão para a direita, você vai perceber que tudo que está abaixo desse trechozinho que eu pintei vai estar entrando, e tudo que estiver acima vai estar saindo, ou seja, a corrente tem que ficar para a direita, tá bom? A corrente induzida aqui na parte de baixo dessa espira tem que ficar para a direita, porque se eu utilizar a regra da mão direita, eu vou ter tudo abaixo desse trecho entrando e tudo que está acima desse trecho saindo, inclusive aqui em cima, tá? Eu trouxe aqui, eu vou fazer isso aqui do lado, porque eu acho que aqui fica muito pouco espaço para a gente trabalhar com isso. Então, eu vou colocar aqui do lado, tá? O que eu for colocar de roxo é o campo magnético originado por esse fio, daqui de cima, que a gente já sabe que é entrando. E eu quero originar um campo magnético saindo para poder cancelar esse que está entrando, não é isso? E no caso, aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo da espira, eu sei que a corrente tem que ir para a direita. Porque se tiver para a direita, utilizando a regra da mão direita, eu vou saber que tudo que está acima dessa parte aqui tá saindo e tudo que está abaixo dessa parte vai estar entrando, tá? Aí, eu vou focar agora nessa parte de cima aqui da espira. Vou botar de vermelho, pronto. Eu vou perceber que a corrente, ela vai ter que ficar para a esquerda, ó. Se ela ficar para a esquerda, utilizando a regra da mão direita, eu vou perceber que tudo que está acima dela vai estar entrando e tudo que está abaixo dela vai estar saindo, que é o que eu quero. Então, veja, perceba que a corrente elétrica que vai agir sobre essa espira, eu sei que eu coloquei de cores diferentes, mas é a mesma corrente, tá? Só para não confundir. Ela vai ter que estar no sentido anti-horário, ela vai ter que fazer esse percurso aqui, ó. Tá? Sentido anti-horário, ela vai ter que fazer isso aqui, para poder originar um campo magnético saindo dentro da espira, para cancelar com esse que já está entrando, e originar um campo magnético entrando fora, né? No caso, na parte de baixo aqui, forma um campo magnético entrando abaixo desse trecho,
e na parte aqui de cima forma um campo magnético saindo dentro e um campo magnético entrando fora. Por que é importante eu ter noção desse campo magnético entrando fora da espira? Porque isso vai originar uma força magnética sobre o fio aqui. Eu sei que não vai fazer muita diferença na resolução da questão, mas eu quero colocar isso para poder tu entender tudo direitinho, tá? Então veja, recapitulando, porque eu acho que eu me perdi um pouco aqui na hora de falar para tu. A gente tem uma corrente percorrendo esse fio. Essa corrente originou um campo magnético entrando dentro da espira. Esse campo magnético que está entrando vai formar uma corrente induzida na espira, que é essa que está de roxo e vermelho. E essa corrente magnética vai ter que originar um campo magnético que vai ser contrário ao campo magnético que foi induzido pelo fio. É meio muita coisa, né? Mas é isso mesmo. Então, foi isso que aconteceu. Aí, até aí tudo ok. Para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que aplicar a regra da mão direita para a força magnética, tá? Que é a seguinte: o dedão vai indicar a velocidade, ou então a corrente elétrica. Os outros 4 dedos vão indicar o campo. E a palma da mão vai indicar a força magnética. Só que a palma da mão só indica a força magnética quando eu estou trabalhando com a partícula de carga positiva. Tá? Que é o caso, porque a gente, quando trabalha na física assim, de ensino médio, a gente trabalha com a corrente, sentido da corrente elétrica convencional, que é como se fosse uma corrente percorrida por cargas positivas. Eu sei que, na realidade, o que percorre um fio são elétrons, tá? Não são cargas positivas, são os elétrons, nem cargas negativas. Mas, por algum motivo, foi uma convenção que fizeram que o sentido da corrente seria o sentido de cargas positivas, tá bom? Então, quando eu quiser indicar que, quando eu estiver trabalhando com corrente elétrica, eu utilizo a palma da mão, porque são cargas positivas, tá? Então, veja, para resolver a situação, eu poderia ou já saber da lei, que quando a gente estuda força magnética, a gente estuda força magnética entre 2 condutores paralelos. Aí você poderia já saber de cor, ou você poderia aplicar essa regra da mão direita, que eu te mostrei aqui, que é essa aqui. Quando a gente estuda condutores paralelos, a gente sabe que quando tem 2 condutores e eles têm correntes no mesmo sentido, eles vão originar forças magnéticas de atração. Mas quando esses 2 condutores têm sentidos opostos de correntes, vai originar uma repulsão, tá? E eu vou te mostrar o porquê disso. Por isso que eu coloquei esse campo magnético aqui fora, tu vai entender. Então, vê só. Primeira coisa, eu vou analisar essa parte de cima da espira em relação com o fio aqui em cima. São sempre 2 condutores. O condutor que eu estou trabalhando é essa parte de cima e o próprio fio. Depois eu vou trabalhar com essa parte aqui de baixo e o fio de novo, tá? Eu não vou trabalhar com essas partes aqui do lado da espira, porque não vai fazer diferença na resolução da questão, tá? O que importa mesmo é essa parte de cima e essa parte de baixo. Então, vê, focando aqui primeiro nessa parte de cima aqui, que eu estou pintando. Perceba o seguinte, que aplicando aqui a regra da mão direita, você vai botar o seu dedão apontando para a esquerda, que é o sentido da corrente aqui. Você vai colocar também os seus 4 dedos. Eu não sei de onde está vendo esse vídeo, provavelmente deve ser no computador, no celular, no tablet. Então, você vai apontar esses 4 dedos para a tela de onde você está vendo esse vídeo, porque o campo magnético está entrando. Então, os seus 4 dedos que indicam o campo magnético também tem que estar entrando. Então, o entrar seria apontar para a tela do computador, né? Porque a tela do computador representa o plano. Então, você aponta os 4 dedos entrando e você vai perceber que a palma da sua mão ficou apontando para baixo, ou seja, a força magnética é para baixo, tá? Aqui é a força magnética. Eu vou chamar de força magnética 1, porque vai ter outra força magnética e você vai entender o porquê. No fio, vai atuar também essa mesma força magnética 1, porque aqui é uma situação de ação e reação. Se nesse condutor eu tenho a força magnética para baixo, eu vou ter uma reação aqui, nesse condutor aqui de cima. A gente só tem que descobrir qual é o sentido, tá? Aí, veja, aqui a gente vai apontar o dedão para a direita, porque a corrente nesse fio está apontando para a direita. E o campo magnético que a espira, essa parte da espira, que eu pintei de verde, fez sobre o campo magnético foi entrando, ó, tá vendo? Ó?
Esse é o campo magnético que está atuando sobre o fio. Então, eu vou apontar o dedão para a esquerda e apontar os 4 dedos na direção da tela do PC, do computador aí. Aí você vai perceber que a força magnética ficou apontando para cima, tá vendo? Então aqui, ó, a força magnética 1 tem o mesmo módulo, só tem sentidos opostos, tá? Força magnética 1 é para cima. É uma ação e reação, tá vendo? Então veja, sempre que houver condutores com correntes de sentidos opostos, eu vou ter uma repulsão. Perceba que entre o fio condutor e essa parte de cima da espira, as forças estão como se houvesse uma repulsão, tá vendo? Então, como se fosse, não, é uma repulsão, tá? Aí agora a gente vai analisar essa parte de baixo da espira, ó. Essa parte aqui de baixo, em relação com o fio de novo, tá? Você vai perceber que aqui a força magnética, ela vai apontar em outro sentido, ó. Você vai pegar o seu dedão, apontar para a direita, que é o sentido da corrente, aqui embaixo, e você vai apontar os seus 4 dedos para dentro da tela de novo, porque o campo que está atuando sobre a espira é o campo que o fio faz sobre a espira, tá? É esse campo roxo aqui. Então, vai ficar seu dedão para a direita, seus 4 dedos apontando para a tela do PC, e você vai ficar com a palma apontando para cima, ou seja, a força magnética que atua sobre a parte de baixo da espira é para cima. Eu vou chamar de força magnética 2, tá? E a força magnética, que é a reação dessa força magnética daqui de baixo, a gente vai descobrir agora, ó. Porque você vai perceber que nesse condutor aqui, nesse fio, a corrente está apontando para a direita, o campo também está agora sim, o campo, ele está saindo, tá? Ele não está entrando, não. Ele está saindo. Por quê? Se lembra que o que está passando por esse condutor aqui é uma corrente para a direita. Se você fizer o movimento do campo magnético para essa parte aqui de baixo, você vai perceber que tudo que está abaixo desse condutor está entrando e tudo que está acima está saindo. O fio, em relação a esse condutor aqui, está para cima, tá? Então, o campo magnético que essa parte da espira faz sobre esse fio é saindo, tá? Tudo que está acima dele é saindo, tudo que está abaixo é entrando. E aqui, no que está de verde, é tudo que está abaixo saindo e tudo que está acima entrando, tá bom? Porque eles têm sentidos contrários. Então, veja, se eu for analisar aqui a força magnética que essa parte de baixo da espira faz sobre esse fio, eu vou utilizar a regra da mão direita. Eu vou apontar o dedão para a direita e os meus 4 dedos eu vou apontar para mim mesmo, porque o campo magnético está saindo, tá vendo? Então, é como se ele estivesse no sentido contrário à tela do PC. Eu não vou apontar mais para o PC, eu vou apontar para mim, porque eu não estou no sentido contrário do PC. Aí você vai perceber que a palma da sua mão ficou para baixo. A mão ficou um pouco torcida, né? Mas deu para perceber que a palma ficou para baixo. Ou seja, a força magnética 2 é para baixo, tá? Aí você vai perceber, ó, que entre essa força magnética 2 nesse fio, nessa parte de baixo da esfera, e a força magnética que atua nesse fio, eles estão, ó, como se estivesse se atraindo, tá? Que é justamente o que eu falei. Sempre que houver condutores paralelos com correntes de mesmo sentido, que é o que eu tenho aqui, ó, aqui está para a direita e aqui está para a direita, eu vou ter uma atração, ó, as forças estão se atraindo. Mas se eu tiver correntes no sentido contrário, como é o caso daqui para a direita e aqui para a esquerda, elas vão fazer repulsão, tá vendo? Então, é assim que fica a análise. A parte de cima, a força fica para baixo e a parte de baixo, a força fica para cima. Aí você poderia pensar, nossa, então as duas forças se anulam e não tem nenhuma ação sobre a espira. Não, não é verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente estuda a força magnética entre dois condutores, a fórmula para calcular essa força magnética é essa aqui, ó. Força magnética vai ser igual ao μ vezes a corrente que passa em um condutor, vezes a corrente que passa no outro condutor, vezes o comprimento desse condutor, sobre 2 vezes π, vezes a distância desses condutores. Essa aqui é a parte importante. Ou seja, quanto maior a distância entre os condutores, menor vai ser a força magnética.
perceba o seguinte, ó, que a distância entre o fio, né, que é o primeiro condutor, e a parte de cima da espira, que é o segundo condutor, é uma distância que eu vou chamar de x. Mas a distância entre esse fio e a parte de baixo da espira é um valor maior que x, que eu vou chamar de y. Tá vendo? Ó? Y é maior que x. Se o valor de D é maior, o valor de F é menor. Se a distância entre esses dois condutores, essa parte de baixo da espira e a parte de cima do condutor, é maior que essa parte de cima da espira e o fio, então a força magnética que eu chamei aqui de F2, Fm2, ela vai ter que ser menor que a força magnética 1, que atua sobre a parte de cima da espira. Ou seja, a força resultante, finalmente, que a gente queria, a força resultante que atua sobre essa espira ainda é para baixo. Porque aqui eu tenho vetores de sentidos contrários. Então, eu vou subtrair, vai ficar Fm1 menos Fm2. Como Fm1 é maior que Fm2, eu ainda assim vou ter uma resultante apontando para baixo. Deixa eu botar essa resultante aqui de amarelo. Então, eu vou ter uma resultante sobre essa esfera apontando para baixo. Resultante apontando para baixo. Então, é como se eu tivesse, à medida que essa pessoa vai subindo aqui na escada, uma força apontando para baixo, fazendo com que a espira dê a impressão de que ela está mais pesada, ó, que é exatamente o que diz na letra D. Ó. À medida que sobe a escada, o trabalhador sente a espira ficar mais pesada, resultado da força de repulsão estabelecida entre a corrente elétrica no fio e a corrente elétrica induzida, conforme explicado pela lei de Faraday-Lenz. Tá? Essa de Lenz é aquela do que a corrente vai originar um campo magnético, no caso aqui de sentido contrário, tá? Então é isso. Eu sei que ficou meio confuso, né? Deixa eu marcar aqui gabarito letra D, mas só é depois, se tiver alguma dificuldade, assistir o vídeo com calma e revendo esses conceitos de condutores paralelos, que eu acho importante, tem muita questão sobre isso. E se tiver alguma dúvida na hora da resolução, manda aí de novo que a gente tá aqui, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.